Amém, amados? Amém. Esperando no atraso, o GPS me levou para cima, eu vim por cima. E aí eu fui rodando. E aí eu virei, fui lá para o lado da graça. E aí eu vi o número estava decaindo. E eu estou descendo para cá. Então eu me deparei com a igreja. Glória a Deus. Um abraço aí da minha esposa, missionária Vanessa. Nós congregamos bem pertinho de vocês aqui no Fim, na Igreja Unida. Amém. E hoje nós não pudemos, eles não pôde estar me acompanhando. Essa semana foi uma semana de transição, mais uma semana que eu estou numa casa nova. E no primeiro dia, pastor Márcio, deixei meu carro, faz um mês que eu troquei de carro. E aí no primeiro dia de mudança, carro à frente da casa, o vizinho foi com o caminhão bateu na traseira do meu carro. Não sendo suficiente, onde eu moro, a garagem é subterrânea, e o carro já estava com desgaste na embreagem, o carro não subiu. Já faz quase que uma semana que eu estou sem carro, e aí já faz quase uma semana que eu estou para lá e para cá ministrando de motocicleta. Pregando aqui bem pertinho de vocês, ali no Secap, na igreja Marcha para Canaã, na sexta-feira. Amém. Vim de motocicleta. E hoje não foi diferente, então Vanessa não pôde estar conosco. A Vanessa sofre de uma comorbidade da coluna, então ela pediu entregar um abraço em nome do ministério e dos pastores dessa igreja. Amém? Amém. Pedi você que anda comigo, Atos capítulo 3. O pai é bom. Os 3. Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo, capítulo 3. Glória ao Senhor. Que tem como título Pedro cura um mendigo aleijado. Aleluia. Certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. O homem aleijado de nascença estava sendo carregado. Todos os dias ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele. Olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse: não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Aleluia. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. Deu um salto e se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Até aqui, amém? Aleluia. Então, se você em nome de Jesus. Glória ao Pai. Amados, é bem verdade que faz muito tempo mesmo. Tem um carinho, uma reciprocidade muito grande com os pastores. E já faz muito tempo que eu não retornava a essa casa de oração e viveu um novo tempo. Esse lugar de tempo, quero parabenizá-los. Um local bem estratégico, avenida, um tempo maravilhoso. Glória a Deus. Diante de tudo aquilo que Deus prometeu, ainda há coisas muito maiores para que vocês vão Creio, Senhor, em nome de Jesus. Desde então, profetizo em nome de Jesus. Esse capítulo 3, capítulo acho que boa parte da igreja ouviu, já leu, ou já viu alguém ministrando. Um capítulo onde Pedro, ele tomado a oração e sobra o tempo para orar mais um pouco. A Bíblia se refere à nona hora, que é às 15 horas da tarde, às 3 horas da tarde. Então é um culto de tarde de bênção. Glória a Deus. O templo aqui é o templo conhecido como o templo da Porta Formosa. E diante desse templo havia uma porta diferente, que dava acesso ao lado das mulheres, havia uma divisão do templo. Do lado direito os homens, do lado esquerdo as mulheres, cada qual adorava em divisão dentro do templo. E essa porta magnífica, magnânima, era destinada ao pátio das mulheres, onde elas oravam e buscavam a Deus. Esse templo aqui é um templo denominado o Templo de Herodes. É onde o povo se reunia para adorar o Senhor. Só que o que é interessante nesse texto, eu estava no decorrer da semana em casa, e aí o Espírito Santo me fez uma pergunta assim:
Para que você quer o meu Espírito? Para que você quer a minha presença? Eu vou repetir. Para o que? Qual o fundamento? Para que você busque a minha presença. E eu confesso aos irmãos que eu fiquei tanto quanto admirado pela pergunta que veio, mas ao mesmo tempo eu não a compreendi em sua totalidade e perguntei: Senhor, me repita a pergunta e me diga o motivo por que o Senhor está me perguntando. Porque o evangelho pregado hoje é o evangelho dunamis, poder, dinamite, onde os homens se intitulam como os homens fortes, os homens da oração, o homem da palavra. Só que o próprio Jesus disse que sem mim nada podeis fazer. O evangelho hoje, não em sua totalidade, mas boa parte daqueles que pregam a palavra, daqueles que lideram a igreja, se colocam como semideuses. Olha, aquele ali é o cara da oração, aquele ali é o poderoso, quando ele prega, acontece. E aí foi essa pergunta que o Espírito Santo me fez: por que você está perguntando? Por que o Senhor me perguntou e o Espírito Santo me respondeu? Porque a minha presença tem finalidade. Glória a Deus. Qual a finalidade, Senhor? É que você se enche da minha presença para encher um outro alguém com a minha presença. Aleluia. Glória a Deus. Quase que Elias e Eliseu não são transferíveis. Amém. Porque quando abre o capítulo 3, o retorno ao capítulo 2 é uma promessa antiga, que se cumpre em Atos 2. Joel profetiza: e há de ser que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, velhos terão sonhos e jovens terão visões. É uma promessa antiga. Joel profetiza depois de 400 anos. Capítulo 1, Jesus sobe, capítulo 2, o Espírito desce. Eu sempre comento, quando prego, que Deus é Deus de relacionamento. Glória a Deus. E o maior desejado em se relacionar é Deus, e não homem. Meu Deus. No jardim era Deus que descia, não era Deus que subia. Verdade. Para restaurar a comunhão que outrora foi quebrada no Éden, não é o homem que sobe, é o Filho do Deus vivo que desce. Oh, glória. Aleluia. Só que no capítulo 1, para que o Espírito desça, o Filho do Deus vivo precisa subir. Então, no capítulo 1, de novo, é Deus mostrando que Ele é Deus de relacionamento. O Filho sobe, o Espírito desce, cumprimento da profecia de Joel, 400 anos depois de Joel haver profetizado. E qual é o motivo, pastor Márcio? Simples. Revestimento de poder. Vou repetir. Eles se ajuntam no cenáculo à espera do cumprimento. Passa-se o Pessac, vem a festa do Pentecostes, que permeia cerca de 50 dias. Jesus ressuscita, fica 40 dias com eles, os discípulos, aparece diante de várias pessoas, inclusive os discípulos, e aí Jesus sai da ascensão, no 10º dia, nos 40 dias, perdão, faltando 10 dias para se cumprir o dia de Pentecostes. Que dia é esse? É o 50º dia, de que quando eles saíram do Egito, celebraram no deserto o livramento, a soltura que Deus havia dado, e por isso saíram do Egito. 50 dias depois celebraram o que chamaram de festa da colheita ou Pentecostes. Então, seguindo o calendário judaico, Jesus fica 40 dias, restando 10 dias para que se cumpra o dia de Pentecostes. Jesus ressuscita no 3º dia, fica mais 40 dias com eles. E agora, restando 10 dias, Jesus sobe 10 dias para que se cumpra o dia de Pentecostes. É por isso que quando a gente abre Atos 2, está lá, dia de Pentecostes, cumprindo-se o dia de Pentecostes. É o 10º dia, já fazia 10 dias que Jesus havia subido. Os discípulos estavam temerosos, com medo. Pedro é o grande precursor desses discípulos. A festa do Pentecostes vai trazer judeus de toda parte do mundo. É por isso que no cenáculo havia 500 cristãos, todos eles na expectativa do cumprimento. Só que ao passar dos dias, de 500, 380 foram embora e só 120 permaneceram. Porque a minha verdade é que permanecer não é fácil. Permanecer vai ter essa
chegar o tempo. Ó, já faz muito tempo que eu estou esperando. Só que quando eu olho para o texto, eu entendo que já fazia mais de 400 anos. Para quem esperou 400 anos, 10 dias, dá para aturar 10 dias facilmente para quem já esperou 400 anos. Então, Atos 1, Jesus sobe, 10 dias depois, cumpre-se o dia de Pentecostes. O Espírito Santo é derramado sobre eles. Ao derramamento de Espírito, revestimento. O que é revestimento? É proteção. Eles estão se preparando, porque dias maus viriam. Perseguição do Estado de Roma contra os cristãos. Só que, preocupados, eles se revestiram e não entenderam que a perseguição faria com que eles saíssem de Jerusalém e apregoassem o Evangelho por todo mundo. Eita glória. Era muito cômodo ficar em Jerusalém. Então a perseguição vem, eles se revestem de Atos 2. Anos depois vem a perseguição e eles já estão preparados para resistir à perseguição do Império Romano, a perseguição dos judeus. Então Atos 2 é cumprimento, Atos 2 é revestimento. Eu tenho uma grande obra a ser feita, e para isso eu me preparo e me revisto. Eles começam orando, eles passam os dias orando. E Pedro se habitua à oração, porque a oração é algo habitual quando eu me dedico à oração. Aleluia. No começo causa dor nas costas, no começo causa dor no joelho, mas depois quando eu me habituo a orar, já não se torna tanto sacrifício, se torna a base de um relacionamento com Deus. Porque o que é oração? A palavra oração vem do latim, falar com Deus. E falar com Deus não é monólogo, falar com Deus é diálogo. Aleluia. Porque o Deus que nós servimos é diferente dos deuses de madeira, de barro. O Salmo 115 diz que eles têm boca, mas não falam, têm ouvido, mas não ouvem, têm perna, mas não andam, têm mão, mas não apalpam. E todos aqueles que os adoram tornem-se semelhantes a eles. O nosso Deus não. O nosso Deus, a gente fala, ele responde. Glória. Então Pedro entende que a base, o alicerce, receber revestimento não é suficiente. É necessário requerer uma vida de oração. Aleluia. Receber o Espírito é uma coisa, se manter cheio do Espírito é outra. Eu vou repetir: receber o Espírito é uma coisa, se manter cheio do Espírito é outra coisa. Oh, aleluia. Eu pregava na sexta-feira aqui, bem perto de vocês, como havia dito, e o tema foi em 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo se chama pelo meu nome, é temático deles. E sabe o que é interessante? É que Salomão acaba de orar. A Bíblia não diz que demora Deus para responder. No mesmo instante, Deus derrama fogo. Aleluia. Deus derrama sua glória. Só que depois Deus vai dar alguns requisitos para que a glória de Deus se mantenha sobre eles. Aleluia. Oh. Porque receber, você pode chegar aqui e não conhecer Jesus, mas se abrir o teu coração, você recebe. Agora, depois que conhecer Jesus, existem alguns requisitos para que o Espírito Santo permaneça. Santidade. Segundo, oração. Pedro entende que a vida de oração faz com que ele se aproxime de Deus. Glória. E quanto mais perto de Deus, mais longe do pecado. Quanto mais próximo de Deus, mais longe do pecado. Então, a vida de oração me aproxima de Deus. A murmuração me afasta de Deus. Mas a oração e a adoração me aproxima dele. Então, o capítulo 2 é Pedro sendo revestido. E talvez Pedro perguntou também, como o Espírito Santo me falou, e eu perguntei. Pedro tenha perguntado: Senhor, por que eu estou recebendo revestimento? E aí Deus mostrou a Pedro, no capítulo 3 eu vou te dizer o porquê. Você vai subir às 3 horas da tarde para orar no templo. No capítulo 2 ele orou por 10 dias. Aí no capítulo 3 Deus vai dizer para subir no templo para orar de novo. Se tem uma coisa que Deus vai dizer para você: não parar de orar. Aleluia. Talvez por qualquer outra coisa Deus vai dizer: cessa um pouquinho, para um pouquinho. Agora, oração, adoração, oração, Deus nunca vai dizer: para de adorar, para de orar. Jamais. Então o homem que ora no capítulo 2 está habituado à oração. Deus vai dizer para ele: suba agora no capítulo 3 até o templo Formosa. Porque
você precisa estar cheio para encher quem está vazio. Eu vou repetir aqui, levanta a sua mão aí, diga para quem está do teu lado. Você precisa estar cheio para encher alguém que está vazio. Se alguém que está vazio. Capítulo 3 ele sobe. Pedro e os irmãos chegam ali, de repente, antes de entrar no templo. Eles visualizam aquilo que muitos haviam visualizado, mas não haviam feito nada. Porque é mais fácil dar esmola do que adorar a Deus e orar por alguém. Eles se aproximam do mendigo que era levado a vida toda, não só o tempo Formosa, mas alguns comentaristas dizem que durante o dia ele tinha uma rota de trabalho. Entrava na cidade, o tempo Formosa, o lugar onde as pessoas visitavam. Então a vida desse paralítico era transitória. Só que quanto paralítico, ele precisava de alguém para carregar. E as pessoas que o carregavam, não carregavam à toa. Havia um lucro em cima das esmolas que esse paralítico recebia. Quando eu falo sobre isso, a minha alma treme diante do Senhor. Por quê? Porque o evangelho que por muitos é pregado hoje, é o evangelho da esmola. Eu dou o que me resta. Eu dou o que sobra. Alguém passou e deixou para o paralítico. Só que essas esmolas que são dadas hoje, eu não estou falando monetariamente, são esmolas que não modificam vidas. Desde que nasceu ele estava ali, recebendo esmola, mas continuava sendo mendigo. Agora Pedro e João carregam com eles o Espírito de Deus, que quando se encontra com o mendigo, não vai permitir que o mendigo permaneça do mesmo jeito que estava. Eita glória! Porque se as esmolas não mudaram a vida dele, nós conhecemos um Deus que muda. Aleluia! Nós conhecemos um Deus que transforma. Glória a Deus! Pedro e João passando por ali, se deparam com ele, e de repente ele vem pedindo esmola, me deu uma esmola, como a gente costuma as pessoas darem esmola para ele. Só que Pedro para e olha para ele, olha para mim, fica os olhos em mim, olha para mim, olha bem aqui. O que você nos pede nós não temos, mas aquilo que temos nós lhe damos, nós lhe daremos. Isso aqui é importante porque ele não tem ouro, não tem prata, não tem dinheiro, talvez não tinha uma casa boa, se fosse na época de hoje não teria um carro bom, mas Pedro tem algo, João tem algo que eles conquistaram na oração. O que? Serem cheios do Espírito de Deus. Oh, aleluia! Porque o dinheiro não coloca de pé, uma boa casa não coloca de pé, e as pessoas vazias precisam ser cheias, e para que possam ser cheias, precisam de pessoas cheias do Espírito Santo para cheias. Aquilo que você pede nós não temos, mas aquilo que nós temos, pastor Márcio, a gente só pode dar aquilo que tem. Glória a Deus. É verdade. E aí eu vou levantar uma questão aqui, não há crítica, que eu não te conheço. Por que talvez que o seu vizinho ainda não viu Jesus na tua vida, ou talvez não se converteu ainda? Eu falei aqui no meu carro, e Deus faz umas coisas comigo que depois eu questiono, mas depois eu entendo. Questionar faz parte, não pode murmurar. Primeiro dia, me mudei, segundo dia, me mudei na sexta, fui no sábado, deixei o carro na frente de casa. Fui várias vezes buscar o que ficou na casa antiga. Morei nessa casa antiga por 25 anos, casa dos meus pais. Minha mãe faleceu, já fazem 6 anos, meu pai se casou agora no fim de dezembro e resolveu vai vender a casa. Respeitei o posicionamento dele, 25 anos morando ali, já morei em outros lugares, mas em totalidade, a família morou ali por 25 anos. 2000, 2025, encerrou o ciclo. Entendeu? E aí me mudei, sexta passada. E aí, durante o sábado, eu fiz 4 viagens. E eu falei para minha esposa, para economizar um pouco, ela estava lá, amor, hoje eu estou quebrado, mudança traz muito cansaço. A minha esposa olhou para mim, amor, não vai na igreja. Como a igreja em Caçapava, onde eu moro, então eu vou de moto. Bom, porque eu estou na igreja lá, você o pastor me convidou para pregar. Eu estou pregando aí, foi uma bênção, culto. Na hora que eu saí do culto, fui ver minhas frutas, inclusive eu trouxe tudo para beber. A minha esposa me liga, mano. Amor, chorando. A gente esquece qualquer coisa. Né? O vô dela está doente, eu falei, agora. Eu falei, amor, para de chorar, me fala o que foi, ela não conseguia falar.
bateram no nosso carro. Eu falei, tá bom, calma, a gente resolve. Esse é o caminhão que bateu no nosso carro. E eu, calma, havia acabado de nossa você, eu falei, fique em paz, depois a gente vê. E aí ela falou para mim, ele está amedrontado, ele não te conhece, já falou que não precisa brigar, não precisa bater. Ele falou, amor, fala para ele que eu sou pastor, fique em paz. Depois a gente resolve. Aí ele falou para minha esposa, olha, independente da hora que o teu esposo chegar, pede para ele chamar para a gente resolver se ele não parar. Tá bom. Cheguei em casa umas 10 e pouco, e aí eu chamei o vizinho. Bati na porta dele, ele saiu, ele constrangido. Meu irmão, não precisa brigar. Eu falei, não, eu não vim para brigar, eu vim para resolver. Quero que você saiba, você venha sanar com a dívida aí e resolver a questão. O carro está novo, você vai trocar, não desculpa, pelo amor de Deus, fique em paz, acontece. Aí papo vai, papo vem, começou. Cara, nada dá certo na minha vida. O que eu estou ganhando mal está dando para pagar as coisas, sobra para comer praticamente. A minha esposa trabalha, eu trabalho, então me ajuda aí. E aí, como que você pode fazer para mim pagar o custo do conserto do seu carro? E aí eu falei para ele, vamos mudar de assunto, a gente vai resolver o meu carro. Mas você falou para mim, está acontecendo isso, desde quando? E aí chegou no ponto que falou assim, desde quando você é da igreja? Aí eu vi que Jesus precisou bater no meu carro para falar de Jesus para ele. Porque eu nunca tinha visto ele lá. Era o segundo dia que eles estavam lá. Eu falei, Jesus, por que não fui de outro jeito? Vai bater no meu carro. E aí, papo vem, começou a chorar. Falou assim, eu me casei com uma moça católica. Meu pai é da Umbanda, faz a conta que meu pai, mas ele é da Umbanda. Minha mãe também era, minha mãe se converteu. Eu me converti, levei a minha mãe. Meu irmão não é nada, é ateu. Mas eu me afastei, eu sou baseado, eu sei que estou errado perante a igreja. E eu não quero voltar por isso, eu estou baseado, eu quero me consertar com ele. Eu perguntei para ele, Senhor, meu carro vai ficar pronto na garagem da minha casa ou no frigorífico? Ele falou, não entendi a pergunta. No meu carro, ele vai receber conserto aonde? Na garagem da minha casa ou no frigorífico? Boa! Aí ele falou assim, não entendi. Eu vou te explicar então, você vai entender. O lugar de se consertar é lá em casa. O lugar de se consertar é dentro da igreja, na presença de Deus. Glória! Aleluia! O que você está esperando para voltar? Aí ele encheu os olhos d'água. No dia seguinte, começou a dar a paz do Senhor, me chamou no WhatsApp, dando a paz do Senhor, dando a paz do Senhor. E eu tenho certeza e convicção que não é porque eu sou melhor que ninguém, mas eu estou buscando oração. Se encher para que ele também seja cheio. Aleluia! Se encher para que ele seja cheio. Porque a nossa vida na terra é muito rápida, irmãos. Eu já tinha 18, eu tenho 43. Daqui um dia eu tenho 50. Dos 50 para os 60 é um pulo se Jesus não voltar. Ou se eu chegar até lá, queira Deus assim. E o que a gente tem feito para Deus? Eu lembro que quando eu era criança eu brincava de pontinho. Quem já brincou de pontinho aqui? E a gente está levando a vida cristã como se fosse um pontinho. Eu venho aqui dentro da igreja, onde eu louvo, onde eu canto, onde eu recebo oração, onde eu oro, onde eu prego. Mas existem paralíticos lá fora. Nossa. Que talvez nunca ouviram falar de Jesus. E a gente vive num ciclo religioso. Eu vou para o culto e nada mais importa porque eu estou salvo. Não, Deus te encheu para que você enche outras vidas. Deus te capacitou para que você seja instrumento da mão de Deus. Oh, aleluia. Não foi uma, duas ou três situações que Deus permitiu que com pior acontecesse no momento, para que Ele me utilizasse naquele momento de dor. Porque um escolhido não tem direito de escolha. Eu vou repetir: um escolhido não tem direito de escolha. Você quer que eu te prove isso? Batendo no carro. A minha mãe estava na UTI. Sabe o que o médico me falou? A tua mãe vai viver até as 8h30 da noite. Depois disso ela entra em óbito. Sabe quando foi a minha oração? Minha mãe já estava em coma. Romanos 12:2. A tua vontade é boa, perfeita e agradável. Quanto filho, eu não aceito a morte da minha mãe, eu vou orar até que mude o resultado, o diagnóstico médico.
quanto servo, a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E se for para levar minha mãe, eu estou pronto, Senhor. Vai doer, eu vou ter que passar por um processo do luto, mas eu vou repetir: a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Glória. Eu já testemunhei isso como um trono. Eu saindo, duas moças, a mãe e a filha católica, que tinha uma filha internada crente, 18 dias em coma, saiu do culto com o marido, ambos de moto, o marido bateu na traseira de um Fusca, ela caiu, o marido não sofreu nada, ela caiu de cabeça no meio fio da calçada, entrou em coma, 18 dias. E aí quando o médico falou que minha mãe ia entrar em óbito, virou para a mãe dela e falou assim: é sua filha também, se ela não tiver resposta alguma, a gente vai desligar os aparelhos. E aí eu me despedi da minha mãe em coma. Eu não desejo isso para ninguém. Minha mãe estava com algodão nos olhos. A morte estava chegando. O médico não queria que a gente olhasse muito nos olhos. É horrível. Minha mãe magra. Minha mãe está com 40 e poucos quilos. Rasparam a cabeça dela para fazer a cirurgia, para remover o tumor do cérebro que estava na cabeça dela. E aí eu saindo assim, minha irmã chorando, a minha irmã falou assim: eu vou buscar o pai, para se despedir da mãe. 40 anos de casado. Aí só o meu pai com a minha irmã, não podia ficar os três lá. Pedi para minha irmã segurar o meu pai lá de fora um pouquinho, porque o Espírito Santo falou para mim: ora pela moça. Glória. Eu olhei e falei: Senhor, mas a minha mãe vai entrar em óbito. Cura minha mãe. O Espírito Santo falou: não, sua mãe cumpriu a missão dela. Ora pela moça que eu vou tirar a moça do coma. E eu falei: Deus, eu não vou dar nada. Até parece que o poder é meu. A decisão é minha. E servir a Deus é entender que as decisões não estão sob o nosso domínio. As decisões estão na mão de Deus. Desde que aceitei Jesus e entreguei a minha vida, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já não tomo mais as diretrizes da minha vida. Quem toma a liderança é o Senhor. Aleluia. Eu pregava num evento mês passado, eu dizia sobre isso, que a primeira coisa que Deus quebra no mar de pau, no mar Adriático, é o leme. Aleluia. O mar bravio, o vento destrói o leme. Sabe o que Deus está dizendo a Paulo? Paulo, já não é mais o capitão que controla a embarcação. Depois aos poucos a embarcação vai sendo destruída, o navio é destruído. É Deus dizendo para Paulo: eu quero ver o que você vai fazer se o navio estiver destruído. E pastor Márcio, às vezes é preciso Deus quebrar o navio. Oh, meu Deus. Porque o navio é o nosso porto seguro. O navio é aquilo que nos traz base, solidez. E às vezes andar com Deus é ter que andar por fé e não por vista. Meu Deus. É Deus olhar para você e pula no buraco, e você pular porque você tem fé. Que quando você pula, se Deus não te livrar, você vai cair. Mas se Ele resolver te livrar, Ele vai criar um chão que você quiser e não cair lá dentro. E aí eu fui pedir para a mãe dela não queria que orasse. Com um olhar assim de repúdio, ela olhou para mim, olhou para minha mãe como se dissesse: você quer orar para minha filha? Olha para tua mãe, Deus que você serve, porque não cura tua mãe. Eu insisti, aí a irmã dela, a filha da mulher, a irmã da moça, como olhou e falou: mãe, deixa eu orar. O que vai atrapalhar a oração? E a mulher começou a relutar: não. O médico já falou que vai desligar o aparelho da minha filha também. Aí a irmã dela se levantou e falou assim: mãe, deixa ele orar, pode orar. O senhor Márcio segurou os pés na moça, os pés estavam gelados já, os olhos fechados. Eu comecei a orar e de repente eu saí, eu senti a presença de Deus entrando dentro do quarto. Meu pai e minha irmã do lado de fora, minha irmã entrou no momento que eu estava orando, meu pai não pôde entrar. E aí minha irmã falou assim: desce que eu vou entrar com o pai agora. Tá bom. Eles entraram, eu desci chorando, abracei a minha esposa, que ficou embaixo com os meus sobrinhos. De repente dessa minha irmã correndo, chorando. Eu falei: o que foi? A mãe faleceu? Ela falou: não. Você orou, fechou a porta e saiu. Quando eu e o pai entramos, ela não sabia acordar e estava sentada na cama. Meu Deus. E sabe o que é interessante? Isso aqui é científico. Lembra da menina lá? Todo mundo acha que é nome, não é nome? Jesus falou: Talita comigo. Levanta o menino em
em aramaico. Todo mundo coloca o nome da filha de Talita, nada contra. Mas Talita não é nome na Bíblia. Talita comia, levanta a menina em aramaico. Primeira coisa que Jesus pede para os pais, antes de comer, sabe por quê? O diagnóstico de cura para um doente é quando ele tem desejo de se alimentar. Isso é verdade. A moça acordou. Primeira coisa que ela olhou, oi irmã, como se nada tivesse acontecido. E a minha irmã enfermeira, minha irmã falou que olhou e falou assim: mãe, eu estou com muita sede, com muita fome. Oh, glória. A minha mãe faleceu naquele mesmo dia, uma quarta-feira. No dia seguinte, uma quinta-feira, sepultamos minha mãe à tarde, a noite eu estava pregando. O pastor Sander, não precisa vir, eu falei, já estou aqui. Pastor, sua mãe morreu, o senhor acabou de sepultar sua mãe às 15 horas da tarde. Falei, a minha mãe cumpriu a missão dela, mas a minha precisa cumprir. Sabe como você sabe que é Deus que faz? Você não tem força nenhuma para fazer? E se acontece, você sabe que foi Deus que fez? Eu acho que foi o melhor culto que eu já preguei. Pessoas chorando, batizado com o Espírito Santo, pelo lado. Sabe o que eu preguei naquele culto? Jó, adorando a Deus quando se perde aquilo que ama. Eita, oh Jesus. O amor dele é abundante, é incondicional. Dor de um lado, mas glória do outro. Dor de um lado, mas cheio do Espírito Santo por dentro. Eu quero profetizar que a dor não vai matar. A dor vai permitir que você sinta sensibilidade para receber a glória. As pessoas estão abortando o processo da dor, mas quando a dor não mata, ela é restauradora para viver algo novo da parte de Deus. E eu vim aqui para profetizar que a nossa geração, a igreja do Irmão, é uma igreja cheia do Espírito Santo e de pessoas que estão vazias e não reconhecer que esse lugar não é outro lugar, senão a casa de Deus, o lugar onde Deus ordena a bênção e ordena para todos sempre. Recebam a presença de Deus, sejam cheios do Espírito Santo. Aleluia! O evangelho que é pregado não deixa ninguém de pé, mas a igreja primitiva tinha levanta e anda. Eu não sei você, mas eu tenho alguns princípios e isso me faz ser da igreja primitiva. Mantenha os princípios. Amém. Não perca princípios. Aleluia! São os princípios que Deus estabeleceu que te farão distinguir aonde Deus está, onde não está, e o que é de Deus e o que não é de Deus. Glória a Deus! Eu não tenho ouro nem prata. Talvez você entrou aqui e não tenha um real no bolso. Talvez tenha alguém aqui desempregado. Quem é Deus que não? E se tiver, eu profetizo que as portas se abrirão. Mas uma coisa é, mesmo não tendo dinheiro, mesmo não tendo fama, mesmo não morando numa grande mansão, mesmo não tendo carro do sonho, isso não me impede de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Você pode morar numa casa simples, você pode andar de bicicleta até mesmo a pé, mas se você tiver o Espírito Santo de Deus, você tem algo impagável. Capítulo 2 eles se revestem, capítulo 3 eles serão usados. Deus me trouxe aqui para dizer a você: se revista agora, porque Deus tem pressa em te usar daqui a pouco. Aleluia! Aleluia! Se revista agora. Eu me lembro que um dia na faculdade eu discuti com um professor, um embate na sala de aula. Professor ateu, filho de pastor. E aí ele chegou e me falou assim: pastorzão, diga para mim o que é ama. Eu falei: ama é um espaço dentro da aula. É onde eu armazeno as emoções e as conquistas. Quer emoções boas ou quer emoções ruins, e ela fica. Pode se assentar. Eu falei: só que para mim, isso é furado. Como assim, rapaz? Você é doido? Você vai ser psicólogo? Não, eu falei: eu sou psicólogo, mas eu sou consciente que a verdade absoluta não vem da psicologia, a verdade absoluta vem da palavra de Deus. Eita glória! Tá bom, qual que é a sua tese? Simples. Âmago vazio com coisas terrenas não é suficiente para livrar alguém da depressão. Como assim? É simples. Explica para mim o cara ter uma Ferrari e ser depressivo. Explica para mim o cara ser casado, ter filho de propaganda de margarina e ter vazio dentro dele. Porque se essas coisas preenchessem o âmago, rico não se suicidava. De onde você tirou isso? Da igreja, simples.
Explica para mim um crente desempregado, roupa rasgada, não tem o que comer em casa e ir para o culto. Chegar no culto, ele está passando a pior fase da vida dele, mas quando ele entra no culto, os louvores e a palavra fazem com que ele saia com um sorriso do culto. Aleluia! Ele não tem carro, ele não tem casa boa, ele não tem emprego, talvez. Os filhos estão com fome. Mas você vai falar para ele entregar a mulher, mas tudo bem comigo. Ele chega triste, mas no ambiente que o culto transforma o seu semblante. Isso significa, eu disse para ele, que não são os bens materiais e as conquistas que enchem o âmago. Eu acredito que o âmago é um espaço feito para que o Espírito Santo habite, transborde. Aleluia! Porque o crente mesmo não tem todas essas coisas. Quando ele tem o Espírito Santo, ele entende que está sendo provado para ser aprovado. Aleluia! Que está passando por luta para ser instrumento na mão de Deus. Então eu quero profetizar, querido, que o tempo de bênção vai chegar. De bênçãos materiais, prosperidade, porque é a mão de Deus. Mas existe um tempo de alegria, declarado na Bíblia, que não está no futuro condicionado, que não viveu apenas no passado, ele ainda vive hoje. E que tempo de alegria é esse? A Bíblia diz que na presença de Deus, no livro de Jó, até a tristeza salta de alegria. A tua vida não está condicionada a sucesso, alcance de conquista, não. A sua vida está resumida e condicionada a ser cheia do Espírito Santo. Porque por pior que seja o meu momento, quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu consigo compreender que vai passar. É uma fase em que pessoas estão assistindo a minha luta e estão vendo que a força que tem não é minha, não emana de mim, mas ela vem direto no trono da graça de Deus. Pode ter certeza que Deus tem um propósito para sua dor. Eu estou falando com alguém aqui, não sabe que eu sou psicólogo. A maior demanda do meu consultório de adolescentes que já não tem mais viver, adolescente que não quer viver, está começando a viver. Aleluia, mas Deus se utilizava no consultório para ganhar almas para Jesus e para fazer com que eles entendam. Vale a pena sonhar, mas muito mais do que o sonho, vale a pena ser cheio do Espírito Santo de Deus. Então levanta a sua mão, levanta a sua mão. Estou sentindo a graça de Deus aqui. Deus está falando com alguém aqui, seja cheio do Espírito Santo. Talvez está difícil se levantar pela manhã, na manhã é luta, mas nós não damos aquilo que nós não temos, nós iremos dar aquilo que possuímos. Talvez você precise de uma bênção material, mas o culto hoje vai trazer a bênção material, mas antes vai trazer a presença de Deus para te trazer alegria, para fortalecer seus passos. Então levante a sua mão e receba em nome de Jesus. O Espírito Santo vai fazer por você aquilo que o dinheiro não faz, aquilo que o homem não pode fazer. Receba a presença de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Oh, glória! Pastor Márcio, só resisti não porque eu sou forte, é porque o meu Deus é forte. Aleluia! Deus está derramando aquilo que vive o trono hoje. Não sei se você está sentindo. O Senhor me revela que a gente pensa em desistir. E se Deus olhar para você, você entender que Deus olha para você e diz: ó, se depender do céu, você não desiste. Há algo do céu descendo sobre a sua vida aqui na minha hoje. Aleluia! Há algo do céu te fortalecendo hoje aqui. Aleluia! Glória a Deus! Há algo do céu, Isaías 40:31. Aleluia! Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eu não sei há quanto tempo você está esperando, mas é hoje que Deus resolveu te encher da tua presença. Aleluia! Olha para alguém que está do teu lado e diz: seja cheio do Espírito Santo. Pega para você explodir aí. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Oh, A glória! Bíblia diz que eles levantam o paralítico, segura na mão dele e diz: a partir de hoje, levanta e anda. A Bíblia diz que esse paralítico começou a andar, a saltar, a pular. As pessoas começaram a olhar atônito porque não entenderam. Quando ele entra no templo, ele é impedido de entrar lá dentro, mas agora ele está andando. Aleluia! O que é
sempre comento com o meu pastor que o ambiente do culto, o ambiente da Santa Ceia, ele tem o poder de transformar vidas. A Bíblia diz que aquele que toma indignamente, toma por sua própria condenação. Então me faz entender que aquele que toma dignamente, ele toma para a sua restauração. Aleluia. Culto é assim, você pode chegar quebrado, mas se você crê, você é vaso, e vaso não volta quebrado para casa, vaso é restaurado na mão do Senhor. Então levanta o seu olho e fecha os teus olhos. Meu Deus. Eu estou pregando o evangelho que transforma. 30 anos eu sou simpatizante da fé, 30 anos eu vou na igreja, mas continuo mendigo na frente do templo. Deus está te dizendo o evangelho genuíno, o evangelho da cruz. Quando ele chega na vida de alguém, ele não chega para deixar esse alguém no mesmo estado que ele viveu, ele chega para transformar. Estou há 30 anos na igreja, mas eu continuo com o vício. Hoje você se liberta em nome de Jesus. Eu estou há 30 anos simpatizando, eu sou simpatizante da fé, mas eu continuo baseado. Hoje Jesus vai fazer com que você se case e vai tocar no teu cônjuge se ele ainda não quer casar. Hoje Deus vai fazer coisa com você que você ainda não experimentou. Aquele paralítico diz o texto que ele de nascença, então ele nunca havia andado. Está preparado para viver coisa nova hoje? Está preparado para andar? É a primeira vez que ele anda. Sabe o que é interessante?